Olá amigos, meu nome é Jefferson Cássio, você está no canal Machado na Raiz, é um canal voltado às escrituras sagradas. Eu acredito que você será muito abençoado através desses vídeos. Nós iremos estar trazendo vídeos de diversos temas, com séries e comentários bíblicos de alguns assuntos mais polêmicos, enfim, nós iremos trabalhar no intuito de que você se volte às Escrituras, de que você aprenda mais sobre a Bíblia, que Deus seja louvado pela sua visita aqui nesse canal. Fique conosco até o fim desse vídeo. Se você gostar, compartilha com seus amigos, dá um joinha, tá? Se inscreve no nosso canal. E para você que se inscrever, já de cara, você vai ganhar um brinde aí, ó. Até que dure os nossos estoques, você vai ganhar esse livro aqui, Porque Jesus Ainda Não Voltou, do autor Herbert Douglas. Trabalha na questão da justificação pela fé, da humanidade de Cristo, enfim. Esse livro aqui é um livro muito bom. Então, como que eu faço para ganhar esse livro aqui, Jefferson? Você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever no nosso canal, você vai tirar um print lá, inscrito, né? Quando você já estiver inscrito, você tira um print da sua telinha do seu celular e manda para mim no meu WhatsApp, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? E aí, olha, eu sou daqui de Pernambuco, sou da Bahia, eu sou do Rio de Janeiro. Como que eu faço para ganhar esse livro? O que vai acontecer? Você vai pagar o frete, eu vou calcular o frete, né? Porque nós ainda não temos a condição de te enviar com frete grátis, mas você vai pagar o frete, que vai ser coisa mínima, porque é um livro bem levinho, e vai chegar na sua casa e você vai receber esse livro, ok? Bom, nós iremos iniciar aqui o vídeo do nosso canal falando sobre um assunto polêmico, sobre a minha vida. Porque eu tenho alguns amigos, irmãos, né, em Cristo, alguns clientes também no meu WhatsApp. Para quem não sabe, eu sou relojoeiro, não vou tratar esse assunto aqui no nosso canal, é só questão bíblica, mas para quem não sabe, eu sou relojoeiro. E eu tenho muitos clientes que são cristãos também, que são pessoas que acompanham o meu status, sempre posto alguma coisa de venda, alguma coisa do tipo. E eu também posto algumas coisas relacionadas à Bíblia. Todo mundo já sabe que eu sou adventista, que eu guardo o sábado, que eu não como carne, enfim, alguns detalhezinhos assim. Bom, mas aí na semana dos 10 dias de oração, eu comecei a postar frases controversas, de autores controversos, né? Eu postei frases de homens espíritas, eu postei frases de religiosos, né, que são controversos também, a questão da religião dele, não sei se ele é muçulmano, se ele é hindu, enfim. Eu postei frases de maçons, eu postei frases de ocultistas, de magos, né, que a Igreja Católica considera como santo e alguns consideram como mago, enfim. Obviamente eu falei, eu vou explicar tudo para vocês, mas tem que esperar um pouquinho, né? Aí alguns amigos meus e até parentes mesmo, pessoas mais próximas, disseram, mas por que você tá postando isso aí, cara? As pessoas vão achar que você virou maçom, que você virou jesuíta, que você é um infiltrado na igreja adventista, para com isso aí. E eu falei, calma, calma que tem um propósito. Tem um propósito para tudo isso daí, tá? É porque eu iria inaugurar o canal no YouTube. Então eu queria, obviamente, me utilizar do poder do sensacionalismo, que é também o que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Quando se diz algo que é comum, né? Aquilo que é esperado, né? Os outros, eles pouco se importam, né? Eles fazem pouco caso com aquilo que você posta. Quando todo mundo sabe que eu sou adventista, que eu sou cristão, então se eu postar um texto bíblico, por exemplo, Mateus 3:10, né? O machado já está posto à raiz das árvores, e aquelas que não derem frutos serão lançadas no fogo. Isso é óbvio que o Jefferson postaria porque ele é cristão. Mas aí quando você sai da casinha, quando você tem uma postura diferente, quando você tem uma opinião um pouco, talvez na visão dos mais conservadores, liberal, ou dos liberais, uma opinião um pouco mais conservadora, aí é um alvoroço, porque as pessoas conhecem você. Ela sabe que você é de uma opinião tal. Então quando ele age diferente, aí vira um alvoroço. E quando você torna isso público, aí nós vamos se dizer que seja o sensacionalismo, né? Mas eu quero deixar claro que existe um sensacionalismo cultural. O que é isso? Sensacionalismo cultural. Talvez acho que você nunca nem tenha ouvido essa expressão, mas na minha percepção,
O sensacionalismo hoje ele é cultural, né? A era digital, ela tornou as pessoas presas fáceis. Você que tem um Facebook, um Instagram, quando você entra, por exemplo, no Google, né, no Chrome ali, aí tá lá, fulano é preso por 2 horas em Dubai. Aí você fala, mas que esse cara foi preso? Por que ele foi preso? Todo mundo quer saber. Isso é o sensacionalismo. E se você já clicou nessas matérias, nesses vídeos, você foi vítima do sensacionalismo cultural. Eu também, obviamente, já caí muitas vezes nisso, né? Até hoje ainda caio, às vezes a gente está vendo alguma coisa, algum rico, algum apresentador, algum comunicador, até mesmo um pastor, né? Quando você ouve, você fala, ué, mas o que está acontecendo aqui, né? Então, você é uma vítima do sensacionalismo cultural. Então, eu quis me utilizar dessa questão, né? Então, o que eu posso dizer a respeito disso? Que você deve procurar sempre evidenciar, né, num conhecido, numa pessoa próxima sua, princípios e crenças. Por exemplo, mas eu conheço, o Jefferson ele não é maçom, ele não é jesuíta, ele é adventista. Então, se ele postou aquilo, é porque alguma coisa ele tem para falar sobre aquilo. Ou ele quer passar alguma lição em relação àquilo. Obviamente que as pessoas que me conhecem mais profundamente, mas mesmo assim isso ainda gera dúvida. E é por isso que existe o sensacionalismo cultural. Mas o conselho que eu dou é que você seja tardio em julgar. Porque quando você julga de imediato, o Jefferson é maçom, porque ele não ia postar isso, ele não ia dar a cara a tapa. Então você está sendo precoce em julgar. Você está sendo muito rápido em julgar. Então tenha mais calma, tirar a história mais a limpa, né? Alguns amigos meus, né, um amigo mesmo mandou um áudio. Falou, Jefferson, queria saber, você viu que você postou o negócio dos maçons, né, do jesuíta, mas e aí? É só brincadeira, uma zoeira por trás, ou realmente você virou, você passou pro lado lá e tal? Fala aí pra mim. Eu falei, não, esse aí eu não vou responder ainda, porque a pergunta dele foi muito direta, e eu falei, não, vou aguardar um pouco, depois ele vai ver o vídeo, eu tenho certeza que ele vai entender o meu lado, né? Teve outros irmãos, claro que num contexto totalmente diferente, nós já estávamos conversando sobre o assunto, mas eu vou usar como exemplo, né? Não vou aqui revelar a identidade dele, mas é um amigo que eu rio muito com ele, né? Ele é muito engraçado, mas ele é um homem de Deus, um homem que eu tenho certeza que passa horas orando por mim, ele, a esposa dele, né? Que Deus te abençoe, você vai saber que é você, porque o seu áudio é único. Ele mandou um áudio assim, não, Jefferson, você é maçom sim, você é muito maçonzinho. Fala aí pra mim, que loja que você frequenta? Qual é o grau que você já tá na maçonaria? E, é claro, eu não sou maçom, mas eu sou um cristão que busco todos os dias me aperfeiçoar em Cristo. E foi por esses motivos, né, que eu postei. Obviamente, eu vou falar aqui um pouco sobre os autores que eu postei, né. Eu quero dizer a vocês que ninguém consegue ser tão pior do que Satanás. Não consegue. É impossível. Você pode ser o pecador que for, você pode se perder lá na frente e ser, né, condenado à morte eterna. Você vai ser culpado por aquilo. Mas você não vai se igualar a Satanás. Nunca. Nunca. Porque ele é o originador do pecado. Né? Tem pessoas que cometem atrocidades tão terríveis que você diz, essa pessoa aí não tem chance. Mas essa pessoa é passiva de perdão. Ela pode alcançar o perdão. Porque as pessoas que erram tanto, elas são objetos de solicitude de Cristo. E Deus ele tem prazer em restaurar aquela alma. E aquele que muito foi perdoado é muito amado. Então quando eu olho, por exemplo, para a minha condição perdida, e eu olho para Cristo e eu vejo que não há possibilidade de eu me perder, porque o amor dele é grande e ele vai transformar a minha vida e eu vou alcançar o céu. Eu olho e falo, é impossível que outra pessoa que cometeu pecados totalmente diferentes dos meus, que tenham tendência ao mal diferente das minhas tendências, por que aquela pessoa não pode ser perdoada? Por que ela não pode alcançar o perdão? Então, obviamente, a porta da graça
ela está aberta a todos. Se você está assistindo esse vídeo e se sente perdido, eu quero dizer para você em nome de Jesus que há possibilidade de mudança na sua vida. Porque quando eu olho para o meu passado, eu falo, é impossível de eu estar no céu. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, para esse livro maravilhoso, eu vejo que Deus ele pode transformar vidas. E com certeza a sua é uma delas. Amém? Falando agora, voltando aqui para as postagens do WhatsApp. Eu postei umas frases, né, de maçons, né, com o símbolo da maçonaria. Eu recebi essa foto e eu falei, achei bacana a frase e eu falei, eu vou postar. E a reação, obviamente, foi o que eu esperava. Alguns irmãos falaram, não, você é maçom, outros perguntam, mas e aí? Ou então outros tipo, para de ficar postando isso daí, as pessoas vão achar que você está passando para o outro lado. Eu falei, calma que Deus está no negócio. E nessa frase falava sobre o grande arquiteto do universo. E com esse irmão que eu conversei, né, que ele falou, você é maçom e tal, eu peguei e falei para ele, o grande arquiteto do universo para nós cristãos é outro ser. Não é o mesmo ser que os maçons adoram, que eles veneram. Mas eu gostei da frase e eu acabei postando. E aí eu falei, bom, tive a ideia, eu falei, vou usar desse sensacionalismo aí para poder atrair as pessoas para o meu canal. E no segundo dia, né, foi na terça-feira, eu postei uma frase de Inácio de Loyola, que foi o fundador da Ordem dos Jesuítas Católicos. O que dizer, né? Bom, Inácio de Loyola foi o fundador dessa ordem. Ele é o porta-voz de uma das maiores ordens católicas, que é a Ordem dos Jesuítas, né? E no terceiro dia, que foi na quarta-feira, eu postei uma frase do Gandhi, que foi o libertador da Índia, né? Esse camarada nada de cristão ele tem, pelo contrário, ele até controversa em algumas frases dele, né? Que fala que todos os caminhos levam ao céu. A ideia da frase é essa, mas depois eu vou estrinchar um pouquinho mais para vocês. E quando foi na quinta-feira eu postei duas fotos. Eu postei uma foto de São Cipriano, que para minha surpresa, porque eu nunca tinha estudado sobre esse camarada, e olha que eu já tinha estudado sobre religiões afros e tal, e eu achava que São Cipriano era um camarada voltado a essas ideias aí, porque eu sempre vi o livro dele, esses comércios de artigos religiosos, né, que são da Umbanda, do Candomblé e tal, e eu sempre vi esse livro lá, eu falava, com certeza São Cipriano deve ser um mago aí, mas para minha surpresa, São Cipriano era um cristão católico e que na maioria das suas orações, por mais controversas que fossem, ele sempre orava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você ver como que é as coisas, né? Nós desenvolvemos ao decorrer da vida alguns preconceitos que nos impedem de progredir até mesmo na questão intelectual. Eu poderia compreender muito mais a respeito do assunto se eu tivesse procurado entender mais quem foi São Cipriano. Enfim, a Igreja Católica o considera como santo, alguns consideram como mago. E no mesmo dia, um pouco mais à tarde, eu postei uma frase do Albert Pike, que eu tive uma pequena dificuldade assim, né, de encontrar uma frase boa dele, né, mas eu encontrei. Todas as frases que eu postei eram frases verdadeiras, frases de cunho motivacional, enfim. E aí eu postei uma frase de Albert Pike. Até uma pessoa muito próxima a minha disse, cara, ele mandou até uma carinha assim no WhatsApp pensando, né, Albert Pike, poxa, você vai colocar esse cara aí, porque quem é Albert Pike? Albert Pike é um dos porta-voz, assim, eu acho que dos nomes mais venerados na maçonaria, né, de grau para cima dos 30 lá, e ele foi quem escreveu o livro Morais e Dogma, que é um livro que é a Bíblia praticamente dos maçons. E aí eu postei uma frase dele e eu me identifiquei com aquela frase, porque eu errei muito na minha vida até eu entender a maneira como eu deveria me comportar, a minha postura, como deveria ser. E aí, na sexta-feira, antes do pôr do sol, mas eu postei logo de manhãzinha, eu postei uma frase de um camarada, um pensador, que me deu muita dificuldade de encontrar uma frase boa dele. Todas as frases que eu encontrei, nenhuma eu concordei, mas uma eu tive que concordar, que ele falou que a intolerância é uma evidência de fraqueza.
Eu falei, bom, essa aqui é uma frase verdadeira, eu vou postar a frase dele. Mas eu tive muita dificuldade, porque ele é o pai do ocultismo, né? Os Beatles faz menção num CD, tá na capa de um dos CDs dos Beatles, e dizem que ele é o pai do rock, que é o Aleister Crowley. E ele é um camarada bem promíscuo assim na sua vida, né? Foi um camarada bem controverso e, enfim, eu não concordo em nada com ele, mas essa frase era verdadeira e eu fui e postei. E aí, bom, eu até conversei, né, com uma pessoa na igreja falando sobre eu postar sobre isso. Ele falou, olha, é até um sacrilégio falar o nome desse camarada dentro da igreja, porque realmente Aleister Crowley, ele não tem nada assim de Deus, né? Pelo contrário, ele foi um camarada que foi longe demais na questão do ocultismo. Enfim, todos esses homens, agora o lado bom desses homens é que eles não foram homens comuns. E o convite que eu faço a você, se você entende de um assunto, se você crê em algo, você precisa fazer algo por isso. Você precisa agir por consequência daquilo que você acredita. Se você não consegue mudar o meio em qual você vive, então você não está vivendo a sua realidade, você não está vivendo a sua verdade. E esses homens, por mais longe demais que eles foram, eles, e por mais errado que eles agiram, né, do meu ponto de vista, dentro do meu estilo de vida, dentro do meu conjunto de crenças, esses homens eles não foram comuns, mesmo errando, mas todos eles foram importantes no meio ao qual eles viveram. Então, né, apesar de que alguns seguiram por um caminho sem volta, as suas obras falam. As obras de Aleister Crowley, que por mais terrível que foi esse homem, falam. As obras de Gandhi falam. As obras de Albert Pike falam. As obras de São Cipriano falam. As obras de Inácio de Loyola falam. Por mais terríveis que sejam as suas opiniões, por mais terríveis que sejam as suas filosofias, elas falam. Você vai deixar que esse livro fale por uma outra pessoa e tome o seu lugar. Ou você vai tomar a frente e vai dizer, não, o Senhor me usa. Eu quero ser usado. Eu quero também, não é que eu quero ser lembrado pela tua palavra, mas se não tiver como fugir dessa consequência, me usa. Mas eu quero que a sua palavra seja explanada, que ela seja aberta, que as pessoas conheçam mais de ti através da tua palavra, por meio da minha vida. E essas obras desses homens, elas permanecem. Elas permanecem. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que até Satanás tem qualidades. Na hora eu achei um absurdo, mas o que ele falou é verdade. Satanás, ele é perseverante. E apesar dele perseverar no erro, no mal, não deixa de ser perseverante. De Aleister Crowley foi difícil de achar uma frase boa. Mas tirando um pouco do contexto do que ele escreve, eu consegui extrair algo de bom. Algo que é verdade. Porque a intolerância, ela é evidência de fraqueza. Quando você é intolerante a algo, você, de fato, você é fraco. Mas o que eu quero dizer a todos vocês é que apesar de eu ter postado coisas boas, de eu ter extraído coisas boas de outras religiões, de outros religiosos, vamos dizer assim, não caia nesse papo de que todos os caminhos levam a Deus. Não levam. O evangelho, o cristianismo, na verdade, posterior do judaísmo, porque o judaísmo ele ainda é um pouquinho deficiente, porque ainda falta um pouquinho. Mas o cristianismo, que é o judaísmo cheio, completo, é a única religião que fala que você é pecador, que você errou, te mostra onde você está errando, te dá o remédio, a cura e te garante salvação. Você não vai encontrar salvação nas outras religiões. Eu não quero nem citá-las aqui, eu não quero ser desagradável, não quero ser desrespeitoso, mas a única religião que eu me vejo recebendo um chamado à salvação, um chamado à vida eterna, a um mundo sem pecado, sem erros, é o cristianismo. De todas as religiões
de que todas as religiões dizem a mesma coisa e que todas têm o mesmo fim. Isso é uma mentira, né? O pouco que eu li de Gandhi esses dias para poder entender um pouco mais e postar algo sobre ele, é que a sua ideia era praticamente essa, né? Ele achava que não estaria errado se ele estivesse em caminhos diferentes e chegando ao mesmo destino. Mas como assim? Que destino? Só Jesus é o caminho. E só Ele é o destino final, é Cristo. Uma vida com Ele. Com a salvação não é assim. Então, se existe uma religião, né, que aponta a nossa condição de pecador, nos oferece o perdão pela culpa e nos transforma para algo melhor, nos dando a adaptação perfeita para o ambiente que nos aguarda, ou seja, a Nova Jerusalém, essa religião é o cristianismo. Tá? Bom, eu quero que vocês abram a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, o verso 18, que diz assim: Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã, ou como a pura lã, né? Algumas outras versões. Em algumas outras versões também diz: Vinde então e arrazoemos, debatemos. Vamos tratar desse assunto. O Senhor quer falar com você a respeito do seu pecado, porque Ele tem a cura, Ele tem a purificação. Ele quer tirar essa mancha da sua vida, Ele quer tirar essa roupa, esse trapo imundo e colocar vestes novas, vestes justificadas, vestes santas. E olha só o que diz aqui o comentário. Essa é uma declaração do propósito de Deus. Israel será julgado. O contexto anterior e posterior a este versículo revela que Israel deverá tornar-se justo por meio do arrependimento. Ou que Deus realizará a sua purificação por meio do juízo, né? Que lá em Isaías 1:20 fala sobre juízo. E se você tem o desejo de ser transformado, minha vida está terrível, eu não consigo, eu peco, eu erro, eu levanto e caio, eu não tenho uma vida de vitória. Eu quero te dar as mãos, bem-vindo ao clube. Porque quando nós começamos a nos aproximar de Cristo, nós começamos a olhar para os nossos defeitos e ver que nós somos muito incompatíveis com essa realidade bíblica. E com fé em Deus, nós vamos sendo transformados dia a dia. A santificação é uma escada e cada dia é um degrau. Você vai subindo. E aí quando você olha para trás, você fala: eu não acredito que eu larguei aquele pecado. Eu não acredito que eu abandonei aquele erro. Que eu estou mudando, eu não acredito o que está acontecendo na minha vida. Por quê? Venham e debatemos, é o que Isaías 1:18 está dizendo. Venha, vamos arrazoar, vamos conversar sobre esse assunto. O Senhor quer te transformar. Já deu para você entender o teor desse canal. O Senhor quer transformar a sua vida. E para nós encerrarmos, eu quero fazer uma breve oração. E onde você estiver, feche os seus olhos. Se você não ora com os olhos fechados, você é de uma outra religião, de uma outra denominação, e você ora diferente, mas acompanhe a oração, seja abençoado em nome de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este vídeo, por essa palavra. Que o Senhor possa, Senhor, através desse canal, falar com essas pessoas e que essas pessoas possam ser impactadas com a Tua palavra, Senhor. Não quero que elas sejam impactadas com louvor, eu não peço, Senhor, que elas sejam impactadas com um mover pentecostal, com algo sobrenatural. Não quero que elas sejam impactadas da mesma forma que a minha vida foi impactada, Senhor, com a Tua palavra. Que elas possam compreender, Senhor, que a Tua palavra tem um caminho e que este caminho é o Senhor. É uma vida contigo. Que o Senhor possa cuidar de todos. Esse é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Prometo que eu vou me esforçar para estar sempre postando um vídeo na semana. Nem que seja uma meditação, seja um estudo bíblico, uma pregação, enfim, alguma coisa, mas eu vou postar.
E se você quiser adquirir esse livro aqui, ainda aproveita que tem bastante ainda. Porque Jesus ainda não voltou. Se inscreve no nosso canal, tá? Não precisa dar like, não precisa compartilhar, não precisa comentar, só se inscreve no nosso canal, tira um print, manda pra mim e eu vou enviar esse livro aqui pra você. Aí eu moro longe, o que eu faço? Pago o frete e adquiro o livro, tá ok? Você não vai pagar nada pelo livro, você vai pagar para obtê-lo de uma outra forma, que é a questão do frete. Por enquanto o nosso canal ainda não tem condições de te dar o frete grátis, tá? Mas eu acredito que futuramente Deus vai abençoar esse canal aqui, vai ser uma bênção para sua vida e quando tiver brinde vai chegar na sua casa rapidinho, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima. Canal Machado na Raiz, o lema é Mateus 3:10. O machado está posto à raiz sobre as árvores, ok? Deus te abençoe, até a próxima.